Irmãos, a paz do Senhor, amém. É com alegria que estamos juntos, felizes, hoje dia 11 de janeiro, né? A segunda quinta-feira do mês, louvado seja o nome do Senhor. No domingo passado, nós estudamos juntos a lição número 8, primeira parte. Trabalhamos essa questão fundamental que foi o fenômeno Constantino, né? De repente, o inesperado. E, bem, sem realmente tomar posição alguma, se Constantino foi ou não um cristão, se terminou a vida como cristão, se usou politicamente a igreja, a verdade é que as consequências da proximidade e da quase união completa com o Estado, porque é com Teodósio que nós vamos ter a declaração de que a religião oficial de Roma era o cristianismo. Tudo bem, um cristianismo misturado, um cristianismo maligno, um cristianismo muito longe daquilo que Deus queria. E da morte de Constantino até esta decisão de oficialização de religião pelo Império Romano através de Teodósio, você tem um período de tempo em que as coisas avançam de forma malignamente horrível. Malignamente horrível. Então, terminamos na última aula, analisando todas as consequências desta proximidade entre a Igreja e o Estado, que estão delimitadas na página 78 da nossa revista. E eu fiz questão de que fosse impressa a revista com esse colorido, esse de amarelo, né? Colorido bem direitinho e extremamente grafado para que ninguém pudesse perder. E aqui está. Independente de Constantino ser o que foi as suas reais intenções, o Estado passou a ter ingerência dentro da igreja, e isso infelizmente aconteceu, né? Na medida em que Constantino pagava os bispos para serem bispos, na medida em que Constantino ele simplesmente dava a possibilidade de que o bispo da igreja se dedicasse completamente à igreja, mas recebendo subvenções do Estado. Na medida em que Constantino constrói templos para a igreja, traz benefícios enormes, ele também se sente no direito, enquanto imperador, de simplesmente meter o bedelho, né? De dizer as coisas dentro da igreja. Tanto é que a gente sabe perfeitamente o que aconteceu no Concílio de Nicéia. Uma briga terrível, né? Em decorrência do arianismo, que brincava com a natureza de Cristo. Ário foi um homem que terrível, né? E simplesmente a decisão vem de Constantino e meu Deus do céu, né? Mas bem, além da ingerência do Estado, a igreja agora incha, né? Você não tem mais cristãos convictos, cristãos que são cristãos não obstante a perseguição e todas as dificuldades. Agora, ser cristão está na moda, né? Na época de Constantino, ser cristão era o que era de mais fantástico, extraordinário. E o pior, né? E o pior, passamos a ter brigas terríveis internamente,
de perseguidos passamos a ser perseguidores, nós começamos a matar pagãos, nós começamos a nos matar, porque agora a igreja tem terras, a igreja tem dinheiro, a igreja tem poder, e isso gera a ganância de toda sorte. Gerando a ganância de toda sorte, passamos a nos matar, né? E infelizmente a igreja passa a desfrutar de muitos bens materiais, muitos bens financeiros, prosperidade econômica, e infelizmente, historicamente, nós não soubemos trabalhar com todos esses fatos. Historicamente, nós não soubemos trabalhar com todos esses fatos. É aquilo que já falei para você, meu amado irmão. Se de repente Constantino foi ou não uma bênção, com todas as consequências, eu posso ver como uma bênção, como um livramento de Deus, uma misericórdia da parte de Deus, e verificando isso, eu posso verificar que a igreja se perde no meio dessa bênção e não soube se utilizar do momento histórico, né? Agora, tem também uma segunda questão. Que segunda questão é essa, pastor? Realmente Constantino foi um engendramento extraordinário e específico por parte de Satanás, e sendo extraordinariamente esse homem específico e satânico, né? Constantino, então, infelizmente, consegue seus alvos, a igreja cegamente cede, e a igreja entra num ritmo horrível. Olhando por um ângulo e olhando por outro ângulo, de qualquer forma, nós, infelizmente, tivemos uma baixa na espiritualidade muito grande, né? Uma baixa na espiritualidade, assim, de forma muito grande. Nós vamos ver que a igreja vai caindo espiritualmente, e não obstante cair espiritualmente, Deus ainda tem misericórdia. A queda chega a um relevante estado histórico que em 1217, 18 por aí, Deus levanta um homem chamado Pedro Valdo, e com os valdenses, com John Wycliffe, com John Hus, que são chamados pré-reformadores, Savonarola, né, são chamados pré-reformadores, Deus começa a sacudir novamente a igreja, para levantá-la de novo, para reerguê-la, né? Reerguê-la. Muito bem. Então, ficamos nesse ponto na aula passada. E aí vem a questão, será que pode piorar depois de todo esse quadro? Será que pode piorar? Esta é a pergunta que foi feita na página 78, no ponto número 5 da lição número 8. E a resposta é sim, sim, pode piorar. Pode piorar. E a grande questão agora é o seguinte. Infelizmente, quando a paz chega, a tranquilidade se instaura, você tem um momento de refrigério e você tem um momento de respiro. E aí o que acontece? Bem, acontece que, perigosamente, a igreja se aproxima de forma muito perigosa, da cultura greco-romana,
E tal cultura era muito forte, não só na época dos apóstolos, não só na época de Cristo, mas agora na época pós-apostólica, ou seja, na era dos pais da igreja. E aqui é que começa a segunda parte da lição, que é exatamente na página 78, 79, 80 e 81. Né? Essa é a segunda parte da lição. E a terceira parte começa a partir da página 81 e vai até 85, e é o que vamos trabalhar com os nossos alunos no próximo domingo, tá bom? E eu preciso que o amado irmão e a amada irmã que estão ministrando no próximo domingo mostrem como, infelizmente, os grandes bispos da igreja, os grandes homens da igreja, que sucederam os apóstolos, eles 80% da sua obra e da sua vida realmente são dignos de testemunho, dignos de evidência, dignos de glorificação a Deus. Mas 15% do que eles deixaram para nós, infelizmente, se tornaram um problema muito sério, que com certeza foi por Satanás utilizado num momento futuro para queda espiritual e doutrinária da igreja. Então, veja como Satanás é absolutamente sagaz, completamente sagaz. Satanás, em primeiro lugar, por intermédio de Constantino, eu então me filio à corrente de que Constantino foi lá uma grande bênção. Satanás, por intermédio de Constantino, nos dá uma certa paz. Enche-nos de ouro, prata, riqueza, prosperidade, templos, roupas maravilhosas, e com isso nos enche, infelizmente, da possibilidade de uma vida muito boa, muito boa. Segundo fato que Satanás faz é se aproveitar deste momento histórico da igreja, em que os apóstolos estão mortos e os primeiros grandes pais da igreja já estão falecidos. E nesse momento histórico, porque o Edito de Milão foi no ano 313, e o Edito de Milão foi fundamental, essencial, meu amado irmão, para a liberdade cristã, porque com o Edito de Milão, Constantino e Licínio dizem ao mundo: olha, vocês têm liberdade religiosa, não são mais obrigados a seguir uma única religião. E aí, abençoando-nos, trazendo-nos a liberdade religiosa, então Constantino possibilitou que cristãos vivessem em paz e com tranquilidade. Aqui nós estamos no ano 313. A igreja, tadinha, ela vinha desde o ano em que Nero assumiu o controle, ela vinha desde o ano, eu creio que 70 por aí, né? Até 313 apanhando. É a brincadeira que eu fiz com os irmãos na semana passada. Cristão, de manhã, estava tentando fugir de leões. Aqueles que conseguiam fugir dos leões, à noite, eram tochas para iluminação pública em Roma. Então era isso.
Quem fugia do Coliseu, à noite estava amarrado em um poste romano, servindo de iluminação pública, porque estava queimando. Então, nós passamos por 10 grandes perseguições, terríveis. 10 terríveis perseguições, e a pior de todas, aquilo que já falei para os irmãos, ninguém sabe se foi o primeiro com Nero ou se foi o último com Constantino. Constantino não, Diocleciano. Então ninguém sabe qual foi a pior de todas. E aí o que acontece, meu amado irmão? Agora a gente tem com o Edito de Milão, no ano 313, com o Edito de Milão, a liberdade religiosa. Foi o primeiro passo que Constantino deu para uma grande aproximação com a igreja. Muito bem, então vamos calcular historicamente alguns fatos. Então, do ano em que Nero simplesmente pega a gente e começa a nos estraçalhar até 313, nós temos as 10 grandes perseguições. Se você pegar comigo aqui na página 25, este ponto aqui da revista foi escrita pelo meu irmão historiador Lutero, e veja aqui, na página 25 vem, agora no Império, a primeira perseguição, 2.2.1, a primeira perseguição contra a igreja, Nero, ano de 67 depois de Cristo. Então, do ano de 67 a 313, meus irmãos, foi desesperador, foi terrível. Só era crente quem crente realmente era, né? E aí você tem a era dos mártires. E aí o que acontece? Nesse período de tempo, a gente sabe que o último dos apóstolos a morrer foi o apóstolo João, o discípulo amado, aquele que encostava a cabeça no ombro de Cristo. E João morre, segundo os historiadores, em 99 depois de Cristo. Então ele morre bem velhinho, 99 depois de Cristo. E aí o que ocorre? Vamos juntos. João morre em 99 depois de Cristo. As perseguições já estavam acontecendo. Inclusive João é jogado na ilha de Patmos pelo imperador, né, como fruto da perseguição. E aí o que acontece? Quando João morre, a igreja agora é entregue a um conjunto de homens que ficaram no lugar dos apóstolos. Estes homens, eles eram os discípulos dos apóstolos. Por exemplo, Policarpo ficou cuidando da igreja que João cuidava. Era apóstolo de João. E assim por diante. E aí o que acontece? Nesse momento, a igreja cristã já estava praticamente difundida no mundo inteiro. Mesmo sob perseguição, é o que Tertuliano falava. O sangue dos mártires é semente. É absolutamente semente. Mata um cristão, nascem 20. E aí o que acontece? Imediatamente esses homens que ficam no lugar dos apóstolos não são quaisquer homens. Eram homens também escolhidos pelo Espírito Santo. Eles não eram apóstolos. Lembre-se disso. A era apostólica findou, porque nós estamos fundados em Cristo e na doutrina dos apóstolos. Então não há mais apóstolos. A palavra de Deus está fechada. E aí o que ocorre? Imediatamente, absolutamente, esses homens que ficam no lugar dos apóstolos são homens, em primeiro lugar, respeitados por toda a igreja. São homens de uma vida espiritual elevadíssima. São homens que vivem para a igreja, dentro da igreja, em prol da igreja. E são homens que tinham duas grandes finalidades na vida.
Alguns deles Deus levantou para defender a igreja perante o Império Romano, fazendo escritos fantásticos que eram chamados apologistas. Eram homens que eram extremamente cultos, extremamente inteligentes, homens grandes no seu tempo, os maiores intelectuais também na época. E esses homens viviam para escrever, eles tinham um conhecimento muito grande de filosofia, tanto filosofia platônica, como neoplatônica, como estoica, todo tipo de filosofia existente na época. Mas tinha um conhecimento muito grande de teologia, da palavra de Deus. E esses homens foram usados por Deus e escreveram textos fantásticos, livros fantásticos, para defender a igreja perante os imperadores. Vou dar um exemplo. Houve um romano muito inteligente, Celso. O nome dele está nos anais da história. E ele era um jurisconsulto fantástico. E filósofo também. E Celso escreveu um livro ridicularizando completamente o cristianismo, mostrando toda a insanidade que era o cristianismo. E, obviamente, a demência mental que cercava os cristãos. Sim, o evangelho é loucura para todos que perecem, não é verdade? E aí o que aconteceu? Um apologeta, um dos pais da igreja, chamado Orígenes, simplesmente, se não foi o maior gênio da sua época, foi um dos maiores. Orígenes escreveu um livro dividido em 4 partes chamado Contra Celso, uma resposta a Celso. E, irmãos, que livro fantástico! A defesa filosófica e intelectual que Orígenes faz do cristianismo é algo que eu estava pensando aqui comigo, meu Deus do céu, eu não consegui ler Orígenes todinho, nem parte, não há tempo, né? Mas é assim, o que ele pensou são fenômenos que nós até hoje não tínhamos pensado. Ele traz argumentos em prol do cristianismo com base na filosofia que, meu Deus do céu, eu fico pensando, os nossos grandes teólogos de hoje são um nada diante de um homem como Orígenes. Então, o que acontece? Num momento tão tormentoso como esse, Deus levanta homens para sucederem os apóstolos, e esses homens, alguns, eles simplesmente eram chamados de apologistas, porque defendiam a igreja perante o Estado romano que o estava perseguindo. E outros eram chamados de polemistas, também muito grandes, também teólogos altíssimos, homens com conhecimento extraordinário. Eu estou falando aqui, são homens de Deus, creia em mim, são homens de Deus. Esses homens que sucederam os apóstolos, eles viviam dentro da igreja, para a igreja, eram pastores maravilhosos, homens fantásticos, amorosos, dedicados. Só tinha um que era muito ranzinza e difícil de viver com ele, um homem chamado Jerônimo, um gênio também. Mas pense num indivíduo difícil de viver com ele. Ranzinza, brigão, ninguém gostava dele, tadinho de Jerônimo, meu pai até, mas um homem imprescindível dentro da igreja. Os outros não, os outros eram pastores extraordinários, pastores fantásticos. E aí o que acontece? Os polemistas, eles cuidavam da igreja, defendendo a igreja das heresias que queriam corroer a igreja. E você tinha, infelizmente, os judeus tentando levar a igreja de novo ao judaísmo. Você tinha heresias
fora da igreja tentando corromper, que eram os gnósticos. Você tinha os montanistas, você tinha os monarquianistas, você tinha os epicúreos e etc. Meu Deus, quanta gente horrível! E Deus levantava esses homens fantásticos para defender a igreja. Então, vou lhe dar um exemplo. E você tem um exemplo. Homens como também Orígenes. Posso usar Orígenes também como exemplo. Orígenes escreveu um tratado defendendo a igreja do agnosticismo. O nome do livro é De Principis, os princípios, né? E aí o que acontece? Nessa obra Orígenes simplesmente defendeu a igreja, meu amado irmão, do gnosticismo de forma fantástica. Fantástica. Então, primeira coisa que eu quero que você tenha na cabeça é que esses homens que ficaram após os apóstolos, e o último apóstolo, aquele que morreu, foi João, ano 99 da era cristã. Então, a igreja ficou na mão destes homens, guiados pelo Espírito Santo, chamados pais da igreja, a partir do ano 101, né? Segundo século, até o ano 313, quando o nosso querido Constantino nos deu a liberdade religiosa, a igreja estava na mão desses homens. E olha, irmãos, eles são chamados de pais por causa da seriedade da vida deles, por causa do amor deles à obra de Deus, por causa da dedicação deles à obra de Deus, por causa da vida simples e espiritual que levavam, por causa da dedicação deles a tudo referente à igreja. A vida deles era a igreja. Agora eu te pergunto, quem é que se quer dedicar? Quem é que quer dedicar-se à igreja num período em que nós tivemos as 10 perseguições? Assim como as perseguições foram altíssimas e terríveis, Deus teve que levantar homens altíssimos e extremamente fortes para estar na frente da sua obra. Então nenhum desses homens aqui, irmãos, pode ser negligenciado por nós. São nossos irmãos na fé. Eu sei que a maioria dos protestantes, ao olhar para os pais da igreja, dizem assim: mas eles são santos na igreja católica. Irmãos, eles não tiveram culpa de depois terem sido beatificados pelos católicos, não. São Cipriano, Santo Irineu, meu Deus do céu, esses homens tiveram culpa de serem beatificados pela igreja católica? Não, eles foram grandes homens de Deus. E escute, 85% do que esses homens escreveram, eles escreveram em época de perseguição, com fome, nus, arrebentados, com as costas quebradas, com as mãos arrebentadas, com muita lágrima, com muita oração. Quando você lê estes homens, o sentimento de devoção a Deus é muito grande. Aqui é teologia pura. Aqui é teologia profunda. É incrível. Eu comparo os livros teológicos que já li, né? São muitos, graças a Deus. Desde menino eu gosto tanto de ler. Com o que ando lendo sobre esses homens, irmãos, mas os teólogos hoje são anões. É de dar dó o que esses pobres meninos falam diante desses gigantes espirituais.
Vamos juntos, pense, raciocine comigo, por Cristo, raciocine comigo. Você acha que num período de grande perseguição, como a igreja estava passando, Deus ia deixar a sua igreja na mão de idiotas? No período de sofrimento que a igreja estava passando, Deus ia deixar sua igreja na mão de imbecis. Escute. As perseguições foram altíssimas e terríveis, e o Espírito Santo soube sim escolher cada um desses homens para liderar a igreja nesse período e para unificar a igreja, para guardar a igreja, para proteger a igreja por intermédio do uso da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Tá vendo que homens grandes foram esses? Eu coloquei aqui na página 80, 81, talvez os 4 maiores, talvez. Eu só coloquei 4 porque não dá para trabalhar com todas, mas coloquei Irineu de Lyon, né? Orígenes, Tertuliano, Cipriano, tá vendo aí? Agora, qual é a finalidade de ter colocado esses 4 homens? Primeiro, eles são homens de Deus? São, como todos os outros pais da igreja. Eles são os únicos pais da igreja? Não. Eles foram os mais destacados no meio dos pais da igreja até exatamente 313, quando Constantino entrou. Então, foram homens absolutamente piedosos, dedicados, amorosos, homens fantásticos. Fantásticos. Homens levantados por Deus para as grandes perseguições. As grandes perseguições. E que sempre se apoiaram na palavra de Deus. Agora, o que eu quero falar para você? Preste atenção. 85% do que esses homens escreveram são verdades espirituais fantásticas e pensamentos extraordinários vindos desta época histórica e que protegeram realmente a igreja. Mas, infelizmente, 15% foram momentos de reflexão própria, momentos em que escreveram alguns pontos teológicos, que eu chamo pontos teológicos nebulosos, e que depois foram aproveitados pelo diabo para fazer a igreja entrar numa queda teológica terrível. Queda teológica terrível. Então vamos juntos, vamos com muita calma. E quando você explorar isso na igreja, você, por gentileza, não denigra a imagem desses homens. Diga que algumas coisas que eles falaram, eles tinham que falar, mesmo incorretas, mas eles tiveram que falar, e por terem que falar, depois Satanás se aproveita. Não dos 85% forte que eles tiveram, mas dos 15% fraco, que é normal do ser humano, para impor goela abaixo a gente, infelizmente, o catolicismo romano. Infelizmente. Então, olha que interessante. Irineu, né? Irineu, ele foi fantástico. Página 80, estamos aqui. Sua principal obra está aqui, que é o Adversus Hereses, tá bom? E um livro maravilhoso, Irineu, ele estava naquele momento histórico em que os gnósticos vinham muito forte, e a maior força gnóstica estava em Marcião, ou Márcio. E os gnósticos se diziam apóstolos, e com uma nova revelação de Jesus Cristo, e que as revelações trazidas pelos apóstolos de Cristo estavam ultrapassadas, porque eles eram também o que? Apóstolos. Então, além de Irineu, nesta obra, bater de forma muito grande, muito coerente nos gnósticos, Irineu de Leão, né? Olha que interessante. Ele falou algo
que depois seria utilizado de forma horrível pela Igreja Católico-Romana. Ele disse o seguinte, olha, para defender o fato de que Deus deixou apóstolos, Cristo deixou apóstolos, e Cristo, ao deixar apóstolos, não queria que apóstolos deixassem apóstolos, mas deixassem bispos. Então ele defendeu a ideia da sucessão apostólica, que foi fundamental para a gente. Se foi depois utilizada de forma maligna, mas ela foi fundamental para a gente. Ela foi essencial para a gente. Então, o que Irineu estava querendo? Irineu estava querendo dizer o seguinte, olha, apóstolos só foram aqueles da época de Cristo. Depois que eles morreram, e o último a morrer foi João, apóstolo agora é só quem? Ninguém. Agora nós temos, em sucessão aos apóstolos, deixado pelos apóstolos, para cuidar da igreja, os bispos. Então, os gnósticos, quando falam de que nós temos apóstolos, isso é mentira. Jesus deixou diáconos, pastores, presbíteros, mestres, doutores e bispos. E cada igreja tem um bispo. E o bispo é responsável, ele é o sucessor do apóstolo. Então, quando Irineu falou isso, ele tinha boa intenção. Mas aí o que acontece? Num futuro não tão distante, esta ideia de Irineu foi pega de forma muito forte para defender o seguinte, já que os bispos são sucessores dos apóstolos, então Deus continua nos falando por intermédio dos bispos. E aí vem a ideia da tal da revelação continuada, a ideia da tradição e a ideia de que aquilo que o colégio de bispos defende é palavra de Deus, e que a palavra de Deus não está totalmente vinculada só à Bíblia. A palavra de Deus continua sendo revelada por intermédio dos bispos. Então veja que nosso irmão Irineu queria defender uma coisa e suas ideias acabaram sendo levadas para outro campo. Absolutamente maligno. Absolutamente maligno. Está vendo o que o diabo fez? O diabo é sagaz. Segundo grande pai da igreja que eu quero destacar é esse homem chamado Orígenes. Orígenes era da escola de Alexandria. E a escola de Alexandria era em Alexandria, e Cartago, ali no norte da África, bem aqui fica Alexandria, e Cartago fica no lado inverso ali, na África. Em Alexandria, o que você tem? Você tem em Alexandria a escola de Alexandria, que defendia que não se deveria interpretar literalmente as Escrituras. As Escrituras deveriam ser também interpretadas figurativamente. Segundo o grande pensamento da escola, ali onde o seu primeiro expoente foi Clemente de Alexandria, depois o seu grande discípulo Orígenes continuou a escola. De que verdade é verdade e é dada por Deus, independente de onde ela vem. Então, a igreja não deveria jogar fora os escritos de Platão, a igreja não deveria jogar fora os escritos de Aristóteles, a igreja não deveria jogar fora os grandes filósofos, tanto gregos quanto romanos, porque no ponto que eles mentissem, a gente não ia cair. Mas no ponto que eles falassem verdades, nós poderíamos nos aproveitar dessas grandes verdades, porque estavam de alguma forma sendo abençoados por Deus. Então, era uma escola que defendia a possibilidade do crente viver também à luz da cultura que existia no seu tempo. Do crente viver à luz da cultura. E defendia uma aproximação muito grande entre a filosofia e a teologia. Entre, como diríamos, Atenas, né, e Jerusalém, né? E o que acontece? Bem, essa é uma questão que permeia a igreja até hoje. Como é que é?
Podemos ser influenciados pela cultura ou temos que nos separar completamente da cultura? Como é que é isso, né? Agora, olha que interessante. Orígenes chegava a dizer, nós temos que conhecer os grandes escritores deles, até para, com base nos argumentos deles, defendermos a igreja. E Orígenes foi um dos grandes apologetas e polemistas dentro da igreja. Orígenes foi um gênio. Orígenes simplesmente pegou todos os textos existentes na época do Velho Testamento e provou para a igreja. E isso sendo perseguido, apanhando, arrebentado, sendo jogado a leão e etc. E provou para a igreja simplesmente, irmãos, que vários textos estavam errados e ele trouxe para nós o texto verídico do Velho Testamento, porque ele simplesmente conhecia como poucos as línguas originais. Para quem não sabe, nós devemos a esse homem Orígenes a verdadeira escritura verotestamentária. E esse homem era tão fantástico que ele conseguiu nos trazer, ele conseguiu separar para nós, porque fomos nós que separamos os escritos apócrifos dos escritos realmente canônicos, verdadeiros. Ele nos legou dos 27 livros do Novo Testamento, exatamente 13. 13 ele provou que eram verdadeiros, que eram realmente autógrafos, que eram dos apóstolos ou de gente muito próxima dos apóstolos e que eram íntegros. Vê a grandeza de um homem como esse. A grandeza de um homem como esse. Agora, os grandes intérpretes e historiadores de Orígenes dizem assim: aquilo que ele era muito bom mesmo e sempre foi insuperável. Mas aquilo que ele era ruim, tadinho, o bichinho era muito ruim. Ele era muito ruim. Ele nunca foi intermediário. Pra você ter uma ideia. Orígenes acreditava que o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que recuperaria todas as coisas. Inclusive o diabo. Crê nisso? Orígenes pregava que até o diabo ia se converter. Ia ser recuperado por Jesus Cristo. É mole. Então, assim, veja que os pais da igreja eram homens maravilhosos. Homens maravilhosos. Mas eram homens. Pastor, porque Deus permitiu que esses homens errassem. Para que ficasse bem claro para nós que Deus tinha cessado de falar nos apóstolos. Que os escritos apostólicos foram os últimos e acabou, a Bíblia era ali. Após os apóstolos vinham homens fantásticos para defender a igreja, mas que eram falhos. Então olha que interessante. Com Irineu, nós tivemos a tal da ideia da sucessão apostólica. Um problema já. Com Orígenes, nós tivemos a ideia de que é possível a junção entre o cristianismo e a filosofia mundana. Uma aproximação e não há problema absolutamente nenhum. O que isso vai gerar no futuro? Bem, no futuro, infelizmente, isso vai gerar aquilo que nós já estudamos ano passado, a tal da teologia escolástica. Chegou um momento de tanta paz dentro da igreja que as escrituras já não nos serviam mais. Estou cansado de ler as escrituras, estou cansado de ler Paulo, estou cansado de ler Gênesis, vamos ler agora Platão, Aristóteles. E aí a gente se encantou com os grandes filósofos e começamos a fazer teologia com base na filosofia aristotélica. E isso entrou na igreja de tal forma que, infelizmente, se levanta Lutero contra a teologia escolástica, Calvino e todos os outros, dizendo, vamos limpar, vamos tirar essa porcaria toda, vamos limpar, porque Bíblia é Bíblia, filosofia é outra coisa, Bíblia é Bíblia.
nós chegamos a um ponto terrível, terrível, de explicar Deus num contexto absolutamente fora da Bíblia, num contexto absolutamente fora da palavra de Deus, num contexto absolutamente fora daquilo que Deus é. Deus passou a ser explicado por Aristóteles, Deus passou a ser explicado por Platão, Jesus era visto à luz das ideias de Sócrates, meu Deus do céu. E o expoente máximo foi Tomás de Aquino. E Pedro Lombardo, na teologia escolástica da Idade Média. Olha que perigo. Tá vendo o que o diabo fez? Origens um homem de Deus. Tá, com ideias maluquinhas. Tá, mas eu e você não temos ideias malucas. Ideias malucas, mas um homem de Deus. Infelizmente o diabo pega isso lá na frente e se aproveita. Tertuliano. Irmãos, Tertuliano. Eis um grande homem. Eis um grande homem. Advogado, jurisconsulto. Uma das cabeças pensantes maiores do seu tempo e que simplesmente joga tudo no lixo por causa de Cristo para colocar a cabeça à forca. Deus, quando trouxe Tertuliano para o nosso meio, irmãos, Deus estava trazendo o contrário de Orígenes, né? Esse aqui era xiita mesmo, esse era radical. Você tem uma ideia? Tertuliano ele era completamente contrário a qualquer possibilidade de união entre o crente e o mundo, a teologia e a filosofia, a cultura e a igreja. Frases célebres dele eram mais ou menos assim: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Não tragam cultura para dentro da igreja. Estudem Deus pela sua palavra, só pela sua palavra. E onde a palavra não for, não vá. Onde a palavra parar, ali pare, não continue. Não vá atrás da filosofia para compreender a Bíblia é pela Bíblia e só a Bíblia, acabou. Irmãos, ele era de um radicalismo profundo mesmo. E graças a Deus por Tertuliano. Tertuliano era aquele tipo de homem forte, com convicções fortes. É dele a célebre frase: o sangue dos mártires é semente da igreja. Esse é um homem tão fantástico, que historiadores dizem que ele criou mais de 600 ou 700 palavras no latim. Sério. 300 verbos, uns 200 adjetivos, tantos substantivos. Olha a cultura desse homem. Olha a cultura desse homem. Pra você ter uma ideia, vou lhe dar um exemplo. A gente fala trindade, não é verdade? A palavra trindade foi criada por ele. Olha o poder desse pai da igreja. Olha o poder desse homem. Olha a influência desse homem. Esse homem pregava santidade, esse homem pregava separação com o mundo, esse homem pregava a absoluta desconexão da igreja com o mundo. Esse foi um dos homens mais fantásticos que tivemos. Agora, defensor árduo da palavra, fantástico apologista. E ninguém aguentava um debate com esse homem. Ninguém aguenta, ele arrebentava. E o pior, ele era tão ruim que ele tripudiava do pobre coitado que estava perdendo os debates, né? Ele é fantástico, mas ele defendeu a igreja. Irmãos, sem brincadeira, a igreja, principalmente ali na Ásia Menor, entrando ali na Grécia, toda aquela parte enorme do mapa, a igreja se sustentou nas piores perseguições por causa desse homem que andava, que visitava as igrejas, que animava os irmãos, que os amava, que trabalhava por eles,
cheio do Espírito Santo esse homem, defendia a igreja, ensinava como os bispos da igreja defenderem a igreja perante os outros, usava bastante a palavra, ensinava. Agora, um homem como esse era perfeito? Não. Olha o que esse irmão em Cristo, esse grande homem, dizia. Na sua célebre obra, o batismo, ele dizia que o batismo simplesmente perdoava todos os pecados. Perdoava todos os pecados. E ele ainda classificou os pecados em veniais e mortais. Tá, quando ele fez isso, ele estava trazendo alguma doutrina bíblica importante? Não, nenhuma. Mas o poder dele era tão grande, tão grande, tão grande, que tinha gente dentro da igreja que resolveu só se batizar quando estava sentindo que estava perto da morte. Perto da morte. Olha o que o diabo fez. Olha o que o diabo fez. E, inclusive, Constantino só se batizou depois da morte em razão das ideias de Tertuliano. Tá? Não estou dizendo que Tertuliano conviveu com Constantino, mas as ideias eram muito fortes. Você tem que entender que nessa época a igreja era uma só. Mesmo espalhada no mundo, o que um estava falando aqui refletia lá no outro canto, era uma só. Não tinha presbiteriano, batista, pentecostal, neopentecostal, não tinha, era uma só. Então esses homens tinham uma influência muito grande, muito forte. Deus abençoou muito a igreja com esses homens. Agora, 85% do que Tertuliano falou, fantástico. 15% ele vem e me fala uma loucura dessa. Aí o batismo começa a crescer de tal forma que, de repente, lá no futuro, vai se tornar sacramento. Vai se tornar sacramento. Os pecados divididos em veniais e mortais, lá na frente, vai trazer que questão? A possibilidade das penalizações divididas. Das penalizações divididas. Meu Deus do céu, aí acabou com tudo. Aí é óbvio. A igreja, com base nisso, pega lá na frente e vai fazer uma gradação de pecados. Vai dizer que pecados são perdoados pelas penitências, e perdoados pelas penitências vai fazer uma gradação de penitência. E vai se desenvolver toda uma doutrina terrível. Você está vendo? Agora, a gente vai culpar Tertuliano por tudo isso? Não, irmãos. Eram homens fantásticos, você tem que entender. Nós estamos aqui entre o ano 101 e o ano 313. E Tertuliano não estava fumando uma droga, deitado no seu sofá, assistindo telecine, e aí é que vem com essas ideias. Não, são homens de vida, são homens de prática, são homens de amor, são homens fantásticos, dedicados a Deus, sofrendo o dia inteiro, ainda tendo que caçar o pão de cada dia e arrebentados. Aqui não tinha ainda Constantino dando aos bispos da igreja e dando aos grandes pais da igreja simplesmente a comidinha na boca, dinheiro, templos maravilhosos. Os irmãos se reuniam, os irmãos se reuniam em cemitérios para poder ter seus cultos, na casa do bispo, enquanto o bispo não era descoberto. Quando o bispo era descoberto e sabiam, já matavam o bispo, já arrebentava a igreja, já era perseguição. E aí você quer que de um homem como esse saia 100% de perfeição teológica? Não! Agora qual o grande problema? Satanás se aproveita desse momento para lançar sementes malignas no futuro, para tentar destruir a igreja. A igreja. Como Satanás é sagaz, né? E agora, Cipriano. Esse será com certeza um dos mais importantes na próxima escola bíblica dominical. Por quê? Vamos juntos. Cipriano.
Para entender Cipriano, Cipriano foi um grande discípulo de Tertuliano. Cipriano era fantástico, irmãos. Ele nos legou um livro extraordinário que é um dos melhores manuais de administração da igreja. Né? O assunto, o livro está inclusive aqui na página 81, né? Unitate Catholicae Ecclesiae, ou seja, da unidade da Igreja Católica, da Eclesia Católica. Irmãos, não tenham vergonha de dizer que nós somos católicos. Católico significa universal. E a Igreja de Jesus é universal. Né? Agora, não somos católicos romanos. Isso não. Nós não temos nada a ver com a Igreja católico-romana. Tá? Mas a expressão católico significa universal. Né? E vamos juntos. Cipriano. Para entender Cipriano, eu preciso que você vá para a página 82, 83 e 84. Tá? Vamos juntos. O que está acontecendo na época de Cipriano? A época do Cipriano. Na época de Cipriano, os mártires eles tinham uma importância vital para a igreja. Quem eram os mártires? Eram aqueles que estavam morrendo pelo Evangelho, em razão do Evangelho nas perseguições. E aí o que acontece? Cipriano utilizou muito bem a figura dos mártires para despertar na igreja aquele sentimento de honra, de honor, de vigor. Só que, infelizmente, a igreja começou a ter um erro grave. Começaram a dignificar muito o nome dos mártires, a ponto de simplesmente cada nome de cada mártir, além de ser registrado meticulosamente no livro dos mártires, o que não é errado, o que é fundamental para nós, porque isso é história pura história. Saber o nome dos mártires, saber a história deles, isso é fundamental. Há livros hoje fantásticos, como o livro de John Knox, a História dos Mártires, fantástico, fantástico, fantástico. Um livro publicado pela CPAD, Coliseu, Mártires do Coliseu, também fantástico. Até aí não havia problema nenhum, né? Você registrar o nome daqueles que deram a vida por Jesus, sua vida, né? Agora a igreja deu um outro passo horrível. Que passo horrível foi esse? Começar a comemorar o dia da morte destes mártires e celebrar anualmente o dia de cada mártir. E, assim, os pais da igreja na época não viram nada tão ruim quanto a isso. Mas isso começou a criar em nosso meio uma áurea mística muito grande. Porque o diabo pega essa ideia, que começou como uma ideia boa, como uma ideia de que os pais da igreja apoiavam para dignificar a vida dos crentes, dizendo, olha, não tenham medo da morte, por causa de Cristo seu nome vai estar não só no livro da vida, mas também no livro dos mártires e tal. Mas isso começou a criar uma áurea de que aquele que morria pelo martírio, ele era alguém muito grande diante de Deus. E isso lá no futuro vai gerar o quê? Isso mesmo. A beatificação desses homens
dessas mulheres, desses mártires, a criação da figura dos santos e criada a figura dos santos, que são esses seres que estão bem perto de Deus em razão de suas obras grandes, eles teriam poderes intercessórios. Os pais da igreja não queriam isso. Mas olha a que ponto chegou. Olha a que ponto chegou. E aí o que acontece? Bem, houve um problema muito sério porque Cipriano brigou realmente em Cartago, ele era bispo em Cartago, ele brigou contra pessoas que nós chamamos de confessores. Quem eram os confessores? Começou-se a entender no meio da igreja de que esses que morreram pelo martírio, eles teriam um poder espiritual muito grande, porque a morte deles fora algo tão grandioso que os colocaria numa posição especial diante de Deus. E eles poderiam interceder por nós. Aí Cipriano não. Cipriano bateu forte contra a ideia dos confessores. E aí um problema muito mais sério. Além de Cipriano bater forte contra os confessores, começou a surgir dentro da igreja cartas escritas por gente que estava preso, dizendo assim, olha que problema, querido bispo, estou presa, já estou sendo martirizada, não esqueça de colocar meu nome no livro dos mártires. Tudo bem até aí? Querido bispo, ama ao Senhor e morrerei por ele. Olha a carta. Ama ao Senhor e morrerei por ele. Querido bispo, eu tenho o parente X, o parente Y e o parente Z. Esses três, eles negaram Cristo. Não foram corajosos como eu sou corajosa, ou corajoso, dependendo se era um mártir homem ou mulher. E eu penso que não leve em conta o erro dele, mas leve em conta o meu amor pela igreja, porque estou me sacrificando. E quando ele voltar, perdoe. Então muitas cartas surgiram na igreja com esse pedido, perdoe. Perdoe não com base no erro deles, mas perdoe com base nos meus méritos. Meu Deus do céu. Se você é bispo da igreja, você faz o quê? Vamos lá, você faz o quê? Qual é a posição que você vai tomar? Você vai negar um pedido de alguém que está morrendo por Cristo? Ou você não vai receber simplesmente um malandro safado que na hora da perseguição resolveu viver e largar Cristo? Então Cipriano estava numa posição delicada. Por quê? Pense comigo. Imagine que você é Cipriano. Você recebe essa carta. E na sua cara está o traidor. Quem é o traidor? É o irmão daquela pobre pessoa que morreu sacrificada por Cristo e que agora vem com uma carta dela pedindo para que a igreja perdoe a ele, o safado. Então ela morreu por Cristo e ele, safado, vem trazendo a carta, e safado sem vergonha, vem trazendo a carta dizendo, olha, perdoe. Vamos juntos. Se você perdoar esse indivíduo por causa do pedido dela, o que você está fazendo? Você está dizendo que realmente ela tem méritos especiais e por causa do pedido dela você está perdoando. E aí você está se atrelando a essa doutrina de que alguém, por intermédio dos seus méritos, pode pedir e a igreja pode perdoar. Então Cipriano não podia fazer isso. Agora, por outro lado, a Bíblia diz que Deus é amor e que Deus perdoa todos os pecados. Cipriano, por outro lado, não podia negar o perdão
a esses que voltavam trazendo essas cartas. E aí, o que você faria? Cipriano, então, tem uma ideia estratégica. Porque apertaram tanto Cipriano que pediram que Cipriano declarasse logo se ia perdoar todo mundo de uma vez só. Se haveria o perdão coletivo, né, de uma vez só. Cipriano, o que fez? Cipriano disse assim, ó, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós temos que perdoar, mas não por causa do pedido da irmã. Foi por causa de Jesus Cristo que perdoa todos os pecados, e a cruz de Cristo realmente há um sangue que perdoa todos os pecados. Mas como esse indivíduo está vindo e ele é um traidor, ele não aguentou a perseguição, nós vamos perdoar, mas nós vamos perdoar ele devagarzinho. Como assim devagarzinho? Aqui se estabelecem as penitências. Olha que interessante. Vamos estabelecendo penitências de acordo com a gradação dos pecados. Lembre-se que ele era discípulo de quem? De Tertuliano, e Tertuliano gradou os pecados, e à medida que ele vai fazendo as penitências, ele vai sendo declarado perdoado até o perdão completo. E aí, de uma ideia genial como essa, surge a porcaria da penitência. Surge a porcaria do sistema de penitência, que vai ser utilizado pelo diabo de forma terrível. Olha que interessante. Quando você pega na página 82, lá em cima vem a questão dos santos. Vamos juntos? Achou? Vamos juntos? O respeito e a admiração pelos mártires e confessores eram enormes. O martírio, o batismo de sangue, representava a maior glória que um cristão podia alcançar. O nome dos mártires era mantido meticulosamente nos registros da igreja, e a sua data de nascimento na vida eterna, quer dizer, a morte, né, era lembrada como celebrações anuais em seus túmulos. Os santos estavam nascendo. Em Cartago, Cipriano confrontou aqueles que sustentavam que os confessores, por sua rara coragem, alcançavam um poder especial diante de Deus. Então, era aquele que estava morrendo pelo martírio e podia, com base nos seus méritos, pedir por alguém. Ele confrontou isso. O Espírito Santo ordenou-os de forma notável, de modo que tinham poder para absolver os homens de seus pecados. Isso era o que os confessores diziam. Eles podiam cobrir com seus méritos os deméritos, ou seja, os erros, os deméritos dos faltosos. Aí pressionaram Cipriano. Por quê? Pedia-se que Cipriano anunciasse logo o perdão coletivo. Aquilo que lhe expliquei. Todavia, Cipriano se inclinou a favor de um sistema de readmissão baseado nos graus de seriedade dos pecados. A clemência, dizia ele, Cipriano, deveria se estender àqueles que ofereceram sacrifício apenas depois de sofrerem uma tortura penosa e que pudessem declarar que seu corpo, não o espírito, havia cometido traição. Estava criada a penitência, né? Aqueles que aceitaram sacrificar voluntariamente deviam receber uma punição muito severa. Suas ideias ganharam aprovação geral e, assim, para administrar esses graus de culpa, a igreja criou um sistema de gradação de penitência. Somente após diversos períodos de arrependimento dos pecados, penitência, permitia-se aos pecadores reintegrar-se à Santa Ceia. O bispo estendeu o perdão aos degradados, desde que, para provas que eles estavam arrependidos, se expusessem diante da congregação em hábitos de penitência e com cinzas na cabeça. Depois da confissão e desse ato de humildade, o bispo colocava as mãos sobre o penitente para simbolizar sua
reintegração. Reintegração à igreja. Então, olha que interessante. Cipriano foi um homem fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Mas ele me cria uma dessa. 85% da vida certinho na palavra de Deus. 15% ele me cria uma lambança dessa. E criando uma lambança dessa, criou todo um sistema que joga no futuro o trabalho de Cristo no lixo. Sistema de penitência, que depois vai gerar as indulgências. Olha que loucura. Então olha que interessante. Veja que nesse período histórico você tem homens de Deus cuidando da igreja. Homens de Deus, isso aqui não é brincadeira não, esses homens foram grandes homens de Deus, mas que não são mais apóstolos, e que no seu tempo cometeram alguns erros, que agora serão aproveitados pelo diabo para fazer a igreja cair terrivelmente. Então raciocine comigo, pense comigo. Vá lá para a página 84. O diabo, em primeiro lugar, deixa de nos atacar, deixa de nos matar, deixa de nos destruir. Agora não. Agora ele nos dá dinheiro, grana, paz, alegria, felicidade. O diabo vai se aproveitar não dos pensamentos corretos dos homens que defenderam a igreja, mas dos pensamentos incorretos desses homens que defenderam a igreja. Para plantar na igreja todo um sistema de teologia maligno e demoníaco. A igreja, então, começa a cair espiritualmente. O diabo não é brincadeira, né, irmãos? Terrível. A igreja cai espiritualmente. Bem, agora eu preciso que você, ao terminar, na página 84, você leia esta conclusão. Leia esta conclusão. E aquilo que já lhe falei, meu irmão. Quem são os pais da igreja? São homens maravilhosamente dedicados a Deus. São grandes homens de Deus. Defenderam a igreja de forma muito grande. Mas cometeram pequenos deslizes que depois serão utilizados de forma muito grande por Satanás. E nós precisamos entender esses pequenos deslizes teológicos que eles cometeram para depois poder explicar para os nossos alunos porque nós saímos do meio deles. Porque não estamos mais no meio deles. Porque, por intermédio de Lutero, Zwingli, Calvino, John Hus, Savonarola, Wycliffe, nós lutamos contra eles e saímos. E aí, é óbvio, eles entenderão que nesse momento, Satanás então encontra um campo fértil para arrebentar a igreja do Senhor. Não persegue mais, dá-nos tudo que nós não precisávamos. Dinheiro, grana, poder, templos, muita honra, muita pompa. E de outro lado, Satanás ficou observando aqueles que estavam no lugar dos apóstolos agora, defendendo a igreja, lutando, homens fantásticos. E Satanás pega os pequenos errinhos teológicos desses homens para arrebentar a igreja teologicamente,
Não nesse momento, no futuro. Então eu preciso, meu amado irmão, que você veja isso com o seu aluno e que ele discirna. E aqui termina a lição número 8 no seu ponto número 2. Eu estou lutando para disponibilizar, porque eu estrategicamente nesta quarta-feira, ou seja, ontem, dia 10, eu dei esta lição aqui na igreja sede e gravei a lição. Só que o vídeo está muito pesado e meu filho está trabalhando para que até amanhã ou no mais tardar sábado eu consiga disponibilizar a lição que eu ministrei aqui, tá certo? Então quero disponibilizar aos pastores para que vocês vejam como eu ministrei essa lição e possam livremente ministrar, meus amados professores, na sua escola bíblica dominical. Então, encerramos aqui. Quero aproveitar e agradecer a oração dos irmãos, porque literalmente o meu pai é um milagre em razão do amor dos irmãos. E nós não sabemos como agradecer tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação. Eu tinha ideia do quanto meu pai era amado, mas ele é muito amado. Então, todos os irmãos do amado Nordeste do Brasil, muito obrigado. Todos os amados irmãos do Norte, muito obrigado. Todos os irmãos aqui do Centro-Oeste, muito obrigado. Do Sudeste, do Sul, muito obrigado. Só Deus para recompensá-los. Ninguém mais, só Deus para recompensá-los. E muito em breve nós teremos nosso pastor conosco. Deus abençoe, uma excelente aula para você. E eu, como sempre, me sinto orgulhoso de estar ao seu lado, servindo a Deus. Vamos juntos, porque a nossa obra tem muito ainda, muito o que fazer. Deus te abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Boa aula.